Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui nesse momento para tratarmos de um tema muito importante. Essa semana eu estarei falando a respeito do crescer em intimidade. E o nosso primeiro tópico é como crescer em intimidade com Deus. Nós entendemos que tudo existe um processo, né? Tudo na vida existe um processo. E o processo do crescimento, ele é gradativo. Não é à toa que o conceito de processo é desenvolver-se progressivamente, tanto após o nascimento ou até mesmo antes dele, né? Aumentar de modo progressivo em altura, estatura, comprimento, volume, intensidade. Nós, desde quando fomos gerados, nós já vemos passando por esse processo de crescimento. E uma coisa interessante que para caminhar com Deus também há um processo. É o processo entre o momento em que você recebe a palavra de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor, e você não pode parar de crescer. A Bíblia fala assim que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E infelizmente, muitos estão estagnados no conhecimento. Muitos estão estagnados na intimidade com Deus. Chegaram a uma estatura de intimidade e paralisaram. O que será que tem causado essa paralisia no seu crescimento, na sua intimidade com Deus? Bom, o nosso desejo é que o Espírito de Deus possa trazer a sua memória nesse momento aonde você caiu e que você possa se levantar, voltar, aleluia, e crescer novamente, né? Acertar aonde você tropeçou e voltar a crescer, porque essa é a vontade de Deus, é o nosso crescimento mútuo. O dia a dia, passo a passo, essa é a vontade de Deus para nós. E eu gostaria de deixar nesse momento um versículo para a sua meditação, que uma das coisas que nós estaremos falando aqui nessa hora é a respeito da meditação como uma ferramenta para o crescimento na intimidade com Deus, tá? E nós vamos ver aqui, no livro de Mateus, capítulo 14, o versículo 23 diz assim, olha, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Uma das coisas que eu gostaria de destacar para que nós possamos assim, para que você possa crescer na intimidade com Deus, é uma das minhas práticas, né? A Bíblia fala que nós devemos aprender com Jesus. E Jesus, aqui nesse capítulo de Mateus, capítulo 14, o versículo 23, vem destacando que Jesus, após ali, ele já havia passado por algum processo, porque o seu primo João Batista já havia sido morto e havia chegado até ele a notícia de que seu primo morreu, foi morto por Herodes. E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele entrou no barco e ele foi para um lugar à parte. A multidão, sabendo que Jesus havia se distanciado daquele lugar, para onde Jesus havia ido, a multidão se propôs a ir atrás de Jesus, Porque aonde Jesus estava, a multidão estava também, porque Jesus sempre tem o que é bom para nos oferecer. A presença de Jesus é sempre maravilhosa e quem está perto de Jesus não se contenta, deseja estar mais e mais e mais perto dele. Bom, então o que aconteceu? Jesus estava ali naquele lugar, e quando a multidão ali o cercando, Jesus, ele deu atenção à multidão, Jesus ensinou o dia inteiro a multidão, Jesus alimentou a multidão com os peixes e com os pães ali, porque houve aquela necessidade, já era tarde, a multidão não ia embora, a fome havia chego, e Jesus, ele não despede ninguém de mão vazia, Jesus, ele sempre supre as nossas necessidades, nossas carências, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja qual for a necessidade do ser humano, Jesus, ele é aquele que sempre irá suprir as nossas necessidades, as nossas demandas. E uma das coisas que Jesus, ele tem o desejo de suprir nesse tempo
tempo é a intimidade. O Senhor ele tem nos chamado a uma intimidade com Ele. É importante termos intimidade, principalmente nos dias atuais, onde as pessoas têm corrido de um lado para o outro, buscando saída, buscando solução, e muitas das vezes não encontra essa solução, chegando à beira, né, de um precipício, desejando a morte, perdendo a razão de vida. Então o Senhor, a Bíblia fala que Jesus, o que Jesus fez? Jesus pegou, despediu, após alimentar a multidão, ensinar a multidão, ele despediu a multidão, despediu os discípulos, e a Bíblia fala que Jesus foi para o monte. Jesus foi para o monte, ficar mais perto do Pai. E é onde nós queremos chegar nesse momento, falando de crescimento e intimidade com Deus. Nós falamos de quê? De tirar tempo, dedicação em estar perto de Deus. Como fazer isso, né? Nos dias atuais a demanda é grande, a procura também, é uma agitação, a mente, né? Os pensamentos acelerados o tempo todo ali, o WhatsApp, alguém te chamando, é sempre uma preocupação, mas é necessário nós termos disciplina espiritual. Nós estamos falando aqui a respeito de crescimento com Deus em intimidade. E para crescermos com Deus em intimidade, precisamos praticar disciplina espiritual. Essa é a vontade de Deus, que viemos crescer, e para isso precisamos praticar a disciplina espiritual. E a Bíblia diz que Jesus deixou a multidão e se reservou, né? Ali ele foi para o monte, ficou ali solitário, não em solidão, né? Nós vamos falar a respeito de uma outra ferramenta nos nossos próximos dias, mas Jesus ele ficou ali com o Pai, separado, dedicado à oração. Então, para nós crescermos com Deus, nós precisamos deixar a multidão, tomarmos uma decisão de deixar a multidão e se reservar com Deus, aleluia, em oração. Uma das nossas ferramentas é a oração. A outra ferramenta é a meditação. Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Josué, no seu capítulo 1, o versículo 8, uma instrução para Josué. E a palavra de Deus diz assim: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então andarás prudentemente, tu te conduzirás com prudência. Então nós falamos a respeito que para crescermos com Deus, precisamos fazer como Jesus. Jesus ele saía do meio da multidão e Jesus se reservava. Jesus ele tomava a decisão de estar com o Pai em oração. Jesus abandonava a multidão e ia ficar com o Pai em oração. E no livro de Josué vem nos instruindo a meditar na palavra. Meditar, a Bíblia fala assim, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus fala isso. Então aprenda com Jesus a meditar na palavra de Deus. Aprenda com Jesus a se reservar em oração com o Pai. Isso faz parte da disciplina espiritual. Isso faz parte de um exercício constante, onde a partir do momento que você começa a exercitar, você vai crescendo em estatura, né? Em comprimento. E a vontade de Deus não é que você venha ficar raquítico, é que você venha crescer. Então medita na palavra de Deus. Tira um momento do seu dia, se reserve em secreto, tenha essa disciplina. O que seria o passo para essa disciplina? É uma decisão. Você não vai sentir vontade. Você precisa tomar a decisão, você precisa ser disciplinado nisso, em orar, ler a Bíblia Sagrada. Como você vai fazer? Você entra nesse momento
calmo, tranquilo, você se dedica à oração, depois você começa a ler a palavra. Lendo a palavra, aquilo que te chamou a mais atenção naquela palavra, que falou mais profundo no seu coração, escreve em uma agenda e medita naquilo, dia e noite, até que você consiga extrair o melhor daquela palavra, o melhor que Deus tem para falar com você naquela palavra. Então a meditação é muito importante. A meditação é você pensar naquela palavra hoje, você pensar naquela palavra amanhã, você ocupar a tua mente com aquela palavra que preencheu algo, que te despertou. A partir do momento que você começa a meditar naquela palavra, outras coisas vão surgir, porque o Espírito de Deus irá falar com você. E aí você começa a crescer espiritualmente. Então, a disciplina espiritual, ela é muito importante, tá? Na nossa vida. Eu gostaria de deixar aqui também, né? Como a palavra de Deus fala a respeito em Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 20, fala a respeito daquele filho pródigo, que foi para longe do pai. Mas a Bíblia diz que ele, depois de viver, de estar um tempo longe do pai, gastou tudo o que tinha, e ele ali sentiu a falta da presença do pai, da casa do pai. E o Senhor tem nos chamado a isso, a estar perto dele, a crescer com ele, a ter intimidade com ele, a estar longe, né, dessa disciplina espiritual, dessa condição de estar buscando, de ter compromisso com a tua vida espiritual, com o teu crescimento, com o teu alimento espiritual, te leva para longe. Essa falta de disciplina e de cuidado te leva para longe do pai. Mas o pai hoje, ele está te chamando, vem para perto. E foi o que aquele filho fez. A Bíblia fala que aquele filho estava ainda longe e seu pai o viu. O filho estava longe, voltando para o pai, mas mesmo ele distante, o pai já estava olhando para ele. Deus está olhando para você, aguardando o seu retorno para a intimidade, aguardando o seu retorno para o crescimento. Deus está te esperando ansiosamente, como esse pai, que o filho ficou longe, agora o filho está voltando e ele de longe já está olhando para o filho. E a Bíblia fala que ali ele, cheio de compaixão, ele correu ao encontro do filho e abraçou o filho e beijou o filho. Então, esse crescimento, essa tua atitude de se posicionar, né, e desejar crescer na intimidade, só esse teu desejo, o pai já está te vendo. É como uma semente que está sendo lançada nesse momento no seu coração, para te colocar o desejo de voltar para a intimidade. É o pai falando, volta para a intimidade, porque eu quero fazer você crescer, porque andar com Jesus é crescer de glória em glória. Jesus, ele não quer que venhamos ficar parados, estagnados, né? Não, e Jesus também não quer que nós venhamos ficar enchendo a nossa mente com muitos dos conhecimentos com os outros. Se é bom o conhecimento, ótimo. Precisamos conhecer, sim, mas o Jesus, ele também nos chama para conhecer dele. Vem conhecer mais de mim, é o que Jesus fala para você. Vem aprender mais comigo, é o que Jesus fala para você. E esse é o nosso convite. Nós estamos falando a respeito de crescimento espiritual, crescimento em intimidade com o Pai. Então eu quero destacar o quê? A tua disciplina espiritual em se dedicar à oração, se dedicar a leitura da palavra, se dedicar à meditação na palavra de Deus. Esse é o nosso convite para você nesta hora. Que Deus possa estar te abençoando poderosamente e possa estar despertando aí no teu coração, no seu interior, essa vontade ardente de estar mais com o Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus.